Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Nadédia, para todo mundo que nos ouve, que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, a gente estava aqui comentando sobre o título da sua coluna, do seu blog. Haddad e Janja decidem ajudar a oposição. Começando pelo Haddad. Pois é, está sendo fácil ser oposição no Brasil, o Sardenberg, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou ontem, né, do anúncio do congelamento de recursos do orçamento para atender a meta fiscal a partir da divulgação do relatório de receitas e despesas do governo. Ele e a ministra Simone Tebet tomaram parte na divulgação dos dados, algo que não é sempre usual. E aí anunciaram ao mesmo tempo o congelamento de 31 bilhões de reais entre bloqueios e contingenciamentos, mas também anunciaram, e aí um anúncio que foi todo truncado, porque queriam detalhar só depois do fechamento do mercado, mas enfim, a coisa vazou antes e causou um tumulto, também de mudanças, muitas mudanças na regra de cobrança do IOF, para aumentar o IOF para uma série de atividades. E aí a emenda saiu pior do que o soneto, né? Porque o que era para ser o anúncio ali do compromisso do governo com o fiscal, se preciso cortando e fazendo contingenciamento de despesas, etc., virou de novo uma demonstração de que o governo quer fazer o arcabouço parar de pé, aumentando a receita, de novo cobrando mais aqui e ali, inventando lugares para cobrar dinheiro. E aí o ministro, que já tem essa fama de taxar, que é um arcabouço sobre o qual já recai várias dúvidas técnicas a respeito da sua sustentabilidade ao longo do tempo, da sua possibilidade de se fazer valer sem novas arrecadações, isso tudo fica realçado de novo diante de um erro de estratégia, claro, do governo, né? Que não é o primeiro, não é a primeira vez que eles misturam assuntos diferentes, que eles acabam anunciando coisas junto com medidas que eram para ser medidas de austeridade fiscal e que acabam ficando eclipsadas pelas outras. Então, no caso do ministro Fernando Haddad, de novo, reforçando estigmas que existem em relação a ele próprio e que atrapalham a visão que se tem da política fiscal do governo, né? Porque o imposto sobre operações financeiras, que o ministro disse que era só uma questão de equalização, de acertar isso, aquilo, mas na verdade tem um efeito de arrecadação, né? Arrecada 60 bilhões em 2 anos. Exato, e aí isso vai dar ali algum refresco para você cumprir a meta fiscal nesse ano e no próximo, que é um ano eleitoral. E, de novo, né, reforça essa ideia de que o arcabouço ele é algo meio capenga, que tem duração limitada no tempo, que vai enfrentar uma série de desafios em breve, com o aumento das despesas previdenciárias, o aumento de uma série de despesas vinculadas, voltadas para gastos sociais, essa questão dos precatórios que ainda está inconclusa. Então, já tem uma série de dúvidas. Quando você faz uma medida que é arrecadatória, parece, olha aí, ó, tá vendo? O arcabouço não para de pé, eles vão precisar arrumar lugar para arrecadar. E, além do que, essa outra coisa que pesou aí para a reação negativa foi essa certeza de que, ainda que a meta fiscal seja cumprida, ela vai ser no limite ali do teto, né? No limite do que o próprio governo estabeleceu que ele pode fazer de déficit, para que ainda assim seja considerado um déficit zero. Né? Tá certo. E a Janja? Em relação à primeira-dama, desde a coisa da China, ela está insistindo em marcar um ponto. Em vez de superar esse assunto, ir adiante e deixar para lá essa história, ela está fazendo questão de falar a respeito e se vangloriar do que aconteceu naquele jantar na China, em que ela teria
fora do protocolo, queria não, aconteceu, tanto que ela mesma admite, em que ela, fora do protocolo, falou com as autoridades chinesas, inclusive o Xi Jinping, a respeito da necessidade de se regular o TikTok, né? E aí os problemas são de várias naturezas, além da quebra do protocolo em si, que ela insiste em dizer que não houve, como se fosse ela definir o protocolo de uma viagem de Estado, ela insiste na regulação. E veja, não é que as plataformas não precisem ser reguladas, não precisem atender às leis dos países. Certamente elas precisarão, mas não é um governo autocrático como o chinês que vai ensinar o Brasil ou ajudar o Brasil a tornar as redes sociais mais ali transparentes e menos tóxicas para crianças e adolescentes, porque eles fazem isso controlando a liberdade de expressão efetivamente, né? Exatamente. Vera, obrigado, Vera. Até mais tarde no ponto final e até amanhã, até semana. Até semana que vem. Bom fim de semana para vocês e para os nossos ouvintes. Até mais.